Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao Boa Teologia. Toda teologia é boa, mas tem gente que deixa ela ruim. Então hoje eu quero de alguma forma apresentar para você a palavra de Deus, conhecimento a respeito do Senhor de uma forma graciosa e maravilhosa que possa confrontar os seus pecados, mas também alegrar o seu coração e enchê-lo de esperança, porque é isso que o Evangelho faz em nós, amém? E hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre o livro de Romanos. Nós estaremos focando no primeiro capítulo de Romanos, não no primeiro capítulo todo, mas os 5 primeiros versículos do apóstolo Paulo, que ele traz nesta carta maravilhosa, essa exposição teológica do Evangelho, é incrível. E eu quero refletir com você hoje, tá? Então, desde já te peço para você se inscrever no canal, para você curtir este vídeo, para você ativar o sininho, para que os próximos vídeos você também possa ser notificado. Fique aí comigo que o vídeo está maravilhoso, galera. Pois bem, quando a gente vai falar da Bíblia, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ler a Bíblia, né? Então, no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos apresentar a seguinte exposição. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas das Escrituras. Que foi que prometeu? O nosso Deus Todo-Poderoso, acerca do seu Filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado como poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o meu Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o versículo 5, porque ele é a ênfase desse estudo que eu quero trazer para vocês hoje. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. É muito interessante esse foco que Paulo dá aqui aos gentios, porque nós sabemos que no início a igreja primitiva ela ficou um pouco temerosa em apresentar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. E aqui Paulo ele se dedica aos irmãos de Roma, que não, obviamente, não faz parte do povo de Israel, de Jerusalém, dos judeus. E Paulo ele nos dá uma lição maravilhosa aqui. Ele nos deixa um ensinamento a respeito da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar esta palavra da salvação, não é apenas uma sugestão do apóstolo Paulo, não é apenas uma sugestão da Bíblia, mas pregar o Evangelho é uma responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. No versículo 5, após Paulo apresentar-se como servo de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho que antes foi premeditado pelos profetas nas Escrituras do Antigo Testamento, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, as boas novas. O Evangelho significa boas novas, uma boa notícia, algo esperançoso. É isso que é o Evangelho. Ele vai falar no versículo 5 algo muito importante que vai focar exatamente no ponto do que eu quero refletir com você hoje, que é a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele começa dizendo, por meio dele recebemos. Não foi só Paulo que recebeu. Não existe outras pessoas, outros apóstolos aqui que ele está se referindo. Ele está falando a todos nós. Nós recebemos a graça e o apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Então, a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é que pregar o Evangelho, amados, é uma dádiva, é uma graça de Deus. Pregar o Evangelho é algo tão maravilhoso, é algo tão honroso para nós, que para que nós tenhamos esse papel de desempenhar a pregação, o chamado e o ministério de pregar esta palavra tão maravilhosa, nós precisamos que Cristo derrame sobre nossas vidas a sua graça para que nós possamos cumprir este id. Pregar o Evangelho não é somente você abrir uma Bíblia, subir um púlpito ou você chegar para uma pessoa e contar o que Jesus Cristo fez. Claro que isso faz parte da pregação do Evangelho, mas não é somente isso pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é acompanhada do
poder de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que quem chama, quem convence, é o Espírito Santo de Deus. Quem faz todo o trabalho de convencer, transformar uma pessoa é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Mas Paulo nos mostra que nós fomos inseridos nessa missão, que nós fomos inseridos nesse ministério do Senhor Jesus Cristo, esse ministério do Espírito Santo, de anunciar e de trazer mais pessoas, de preparar, de convocar, de convidar as pessoas, os habitantes da terra, digamos assim, para ouvir a palavra de Deus. E esse ato de convencer, de transformar as pessoas, que é um ato feito pelo Espírito Santo, é realizado a partir da nossa pregação. Você já foi convidado para um evento em que você, ao analisar os outros convidados daquele evento, você percebe, por exemplo, que só tem pessoas importantes, só tem pessoas que ganharam, sei lá, um prêmio Nobel ou que fizeram grandes feitos na humanidade, e você olha para a sua vida, um mero CLT, digamos assim, ou um autônomo, ou uma pessoa que mora no interior do Ceará, como é o meu caso, e você pensa, o que eu estou fazendo nesse lugar? Quem sou eu para estar aqui? E além de ficar honrado pelo convite, você também fica um pouco constrangido com o convite, porque você não se sente apto o suficiente para estar naquela reunião. É esse sentimento que Paulo está tentando trazer para nós aqui, que o comissionamento do Senhor, que Ele nos dá para pregar esse evangelho, que por meio de nós vidas vão ser salvas e que através e apesar de nós pessoas vão ouvir a palavra de salvação, é uma graça muito grande de Deus. É esse sentimento que Paulo quer que nós tenhamos. E a pergunta que eu faço para você é: você tem entendido o significado disso? Será que nós conseguimos compreender o terror que é não ter sido alcançado por Jesus? Porque se nós compreendêssemos quão terrível é uma vida sem Jesus, nós compreenderíamos quão maravilhoso é ter sido alcançado por Ele. Porque nós não fizemos nada para merecer ser alcançados por Ele. A palavra de Deus diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso deveria abrir a nossa mente e glorificar a Deus pelo fato dele ter nos chamado, por Ele ter nos transformado. Então muitas vezes nós não compreendemos a beleza e o poder disso que nós temos, amados, que é o Evangelho de Cristo. Esse convite que Paulo faz para nós abrirmos os nossos olhos e entender como precioso é ter Cristo Jesus. E mais precioso do que isso é a oportunidade de levar isso a outras pessoas. Paulo ele diz que essa graça disponibilizou em nossas vidas o apostolado. Paulo não está dizendo que nós somos apóstolos, por favor, não é isso que ele está falando. Mas ele está falando da importância do ministério apostólico sobre a igreja. Nós não somos apóstolos, mas a igreja é apostólica. E a palavra apostolado aqui vem exatamente do sentido de enviar. A tradução literal de apóstolo é enviado. A tradução literal desse termo, apostolado, é uma missão de envio que Deus nos dá. E esse envio ele consiste em chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do nome de Cristo. Então Paulo fala que essa graça que ele nos deu, além da graça de sermos salvos, Deus nos deu uma graça, colocou sobre nós uma medida de graça de sermos enviados para pregar o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus Cristo está subindo aos céus, ele dá uma instrução aos seus discípulos, à sua igreja: ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, no versículo 5, ele fala da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, e somente no versículo 6 que ele vai falar que nós estamos entre os chamados. Isso traz um confronto muito grande a respeito do nosso posicionamento nos dias de hoje como cristãos. Cada dia mais tem sido nutrido um evangelho consumista, onde nós vamos para a igreja e a gente precisa de um bom culto, a gente precisa de um bom louvor, a gente precisa de uma boa recepção. Como na verdade a finalidade e o chamado de Deus para nossas vidas é para que nós anunciemos para as pessoas aquilo que recebemos de Cristo. Por isso que hoje eu quero te motivar a algo. Eu quero motivar você a pregar esse evangelho. O convite que eu faço, eu creio que esse convite que eu faço para ti vem da parte do Espírito Santo de Deus, mediante a graça que Ele também colocou na minha vida. Não é para que você chegue para o seu pastor e diga: pastor, me dê o púlpito. O púlpito talvez seja o último lugar que você deva se preocupar em. Mas o convite que eu faço é que você pregue o evangelho na sua escola, na sua faculdade, na sua academia, na sua casa. Pregue o evangelho. Eu não gosto daquela frase: pregue o evangelho, se possível fale. Não, fale de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue?
Então a palavra de Deus ela precisa ser pregada. Apresente para as pessoas a maravilhosa graça que salvou um pecador como eu e você. Faça as pessoas entenderem o terror do que é não ter Jesus. Assim como você entende ou entender um dia, ou então procure entender em Deus o terror do que não é ter Jesus. Leve esse evangelho. Eu não sei se todas as pessoas que você pregar irão se converter. Eu não sei se todas as pessoas que você pregar irão ouvir essa mensagem. Mas essa não é a nossa preocupação. Porque convencer não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas o papel que ele nos deu foi de pregar. Por isso que nesse nosso primeiro estudo do livro de Romanos, eu quero deixar essa lição que nós conseguimos extrair da Bíblia. A nossa responsabilidade e o nosso dever de pregar o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. E lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e deixa aí o teu comentário, tá bom? Se você consegue enxergar isso em uma ótica diferente, eu não sei, deixa aí embaixo. Que Deus abençoe sua vida.